abrir um escritório de advocacia. Eu não tenho dinheiro. Vale a pena fazer empréstimo ou vender o meu veículo para começar a empreender na advocacia? O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a fechar contrato todos os dias, viver da advocacia sem depender de indicação. Isso nada mais é do que uma dívida de alavancagem. Dívida de alavancagem é quando o advogado quer empreender, mas ele não tem um recurso financeiro para começar a sua advocacia. No meu ponto de vista, vale super a pena um advogado pegar um empréstimo bancário, o advogado, às vezes, vender o seu carro, ficar 3, 4, 6 meses sem carro andando de Uber, mas investir esses valores no seu escritório de advocacia. Por quê? Tráfego pago, hoje em dia, traz um retorno muito rápido para o escritório, porque é muito comum, às vezes, você subir sua campanha hoje, nos primeiros dias da sua campanha, você já começar a fechar contrato, você já começar a ter retorno financeiro, mas você não consegue ter esses contratos e ter contato com esses clientes se você não investir no tráfego pago. Tráfego pago, para quem nunca fez, como é que funciona? Funciona da forma pré-paga. Você coloca um valor na plataforma, pode ser no Meta, que é o Facebook e o Instagram, ou pode ser no Google, e você diz para a plataforma qual o valor que você quer pagar por dia. Quer dizer, R$100, R$200, R$500. A gente sugere aqui para os nossos alunos começar o tráfego pago com R$70, R$100 por dia. Porque não é um valor alto, mas é um valor que você já começa a ter clientes, você vai ter aí, dependendo da área, 5, 7 clientes por dia. Não quer dizer que esses 5, 7 clientes você vai fechar, mas se os clientes estiverem no perfil, você tem grande chance de fechar 1, 2, 3, 4 clientes por dia investindo R$100. Mas esse investimento é pré-pago, quer dizer, se você não coloca esses valores na plataforma, você não vai ter acesso a esses clientes. E Isaías, eu devo montar um escritório digital ou devo montar um escritório físico? Hoje em dia, você não precisa mais de um escritório físico no início da sua advocacia. O escritório físico vai te trazer despesa como um aluguel, como mobília, como uma série de coisas que no início da advocacia não fazem tanto sentido. Por quê? Você precisa de um notebook, você precisa de um celular, você precisa de uma página na internet, você precisa de um Instagram. E isso, a maioria dos estudantes de direito, a maioria dos advogados tem. Todo mundo hoje tem um smartphone. Então não tem desculpa para você começar o seu escritório de advocacia. Começando seu escritório de advocacia, investindo em tráfego pago, não tenho dúvida que você vai ter clientes. A gente criou uma mentoria que a gente ensina um advogado como que ele vai fazer o investimento no tráfego pago, como que o advogado vai fazer o posicionamento, quer dizer, entender o seu avatar. O que é avatar? Avatar nada mais é do que seu cliente, o comportamento do seu cliente, como que o seu cliente qual que é as fases que o seu cliente precisa para comprar os seus serviços, qual que é o comportamento que esse cliente tem, idade, sexo, interesses. Então tudo isso é muito importante o advogado saber e a gente ensina isso na mentoria de forma muito tranquila. Quando um advogado começar a fechar contratos quase todos os dias, ele vai ter uma outra dor. Qual que seria? Ele vai perceber que ele não dá conta mais de peticionar, de conversar com o cliente, de dar retorno para o cliente, de fazer audiência, ele vai se sentir um pouco sufocado. Nesse momento é muito importante, no meu ponto de vista, que ele tenha sim um escritório físico. Por que ele precisa de ter um escritório físico? Porque ele vai aumentar as pessoas no seu escritório. Ele vai ter a oportunidade de contratar um estagiário, ele vai ter uma oportunidade de contratar talvez um advogado para ajudar ele, ou contratar um estudante de direito, um paralegal. O que é isso? É aquele estudante de direito que formou e não passou na OAB. Mas tanto o estagiário como o paralegal, eles querem muito aprender o direito, eles querem muito entrar na advocacia. Então, quando você abre essa oportunidade para essas pessoas, são pessoas que vão dar uma dedicação, uma garra muito grande, desde que você saiba escolher quem que você vai contratar. A gente fala aqui no escritório que eu não gosto de contratar advogados que tenham experiência, eu não gosto de contratar esse tipo de pessoa, eu preciso de contratar pessoas por valor. O que quer dizer isso? Pessoas que têm interesses, pessoas que têm vontade de crescer, que eu vejo nos olhos da pessoa essa vontade de crescer. Por quê? A prática da advocacia a gente ensina, porque ela se repete, gente.
Se vocês ainda não trabalham, não militam, ou para aqueles que militam, sabe que a advocacia se repete. Por exemplo, eu milito no direito do trabalho. Então, grande parte do meu cliente é vínculo de emprego, é insalubridade, é rescisão indireta. Os modelos iniciais já estão prontos no meu escritório. Eu altero poucas coisas. Os documentos que precisam, as provas que eles precisam no processo, eu já sei de cor e sorteado. Então, o João está com uma dor de vínculo de emprego, Maria está com uma dor de vínculo de emprego, a fórmula de eu trabalhar é a mesma. Ela não é personalizada. O advogado vai ter dificuldade. Por exemplo, hoje ele faz uma ação trabalhista, amanhã ele faz uma ação de saúde, depois da manhã ele faz uma ação criminal. Quer dizer, todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma área do direito diferente, que demanda técnicas diferentes, que demandam prazos diferentes. Acaba que esse profissional eu não recomendo fazer porque ele vira um profissional pato. Ele não vai fazer o criminal direito, o pato não nada direito. Ele não vai fazer o trabalhista direito, o pato não voa direito. Ele não bota ovo direito, o pato é uma merda. Não seja um profissional generalista. E ainda tem um outro problema daquele profissional generalista, porque ele cobra muito barato. Por quê? Quando o cliente procura um profissional que é generalista, que ele faz diversas áreas, na cabeça do cliente ele só contrata hoje em dia esse profissional porque ele contrata ele mais barato. Eu vou dar um exemplo. Talvez uma ação de negativação vocês cobram aí R$3.000. Aí esse profissional pato não sabe sequer o que é uma ação de negativação, quais documentos, quais súmulas que tem sobre essa área do consumidor. Ele acaba cobrando R$1.200, R$1.500. Mas por que ele cobra isso? Por falta de treino, gente. Ele acha que na cabeça dele, se ele atende mais áreas, ele tem um volume maior de clientes, ele está enganado, porque quando você nicha um cliente que você trabalha, é família, é criminal, é direito administrativo, você atrai esse tipo de dor. E quando você atrai esse tipo de dor, você cria uma autoridade muito grande. Beleza, então você precisa de advogado. Vale a pena você fazer um empréstimo de alavancagem? Vale. Quando que, se você não fizer e começar a advocacia sem dinheiro algum, você consegue? Consegue, como eu disse. Você precisa de um celular, você precisa de um smartphone, você precisa de uma conta no Instagram. Só que aí você vai fazer como a grande maioria dos outros advogados fazem. Você vai passar a viver de indicação. Você pode até ter um pouquinho mais de garra, fazer um posicionamento digital e atrair clientes no orgânico. Funciona? Funciona. Qual que é o grande problema? É o tempo. Demora mais tempo para você escalar, demora mais tempo para você conseguir fechar seu primeiro cliente. Você vai viver uma dor que eu não te recomendo, que é horrível, é você estar no escritório de advocacia e não ter o que fazer. Você não sabe quando que vai entrar no seu escritório de advocacia o seu próximo cliente, você não sabe quando alguém vai te indicar. Ou seja, o controle da sua vida não está mais na sua mão, o controle da sua vida está na mão de terceiros. Só que o advogado vai ter conta todos os meses. Por mais que você economize, você tem despesa com celular, você tem despesa com alimentação. Se você é casado, você tem despesa na sua casa, você tem despesa na sua família e acaba isso virando um grande entrave. Aí as pessoas culpam a advocacia, falam que a advocacia está saturada, falam que não vale a pena o advogado empreender, mas o grande problema é você começa sozinho, você começa sem prática, você começa com o peito aberto, quer dizer, você não tem experiência nenhuma para aquilo. Grande chance de você abrir seu escritório de advocacia e se frustrar. Ou mesmo que se você não se frustre, que você seja persistente, que você vai até o fim, você só vai conseguir começar a ter resultado, talvez 3, 5, 10 anos, dependendo da área que você atuar. E que, se você faz um empréstimo agora, se você vai lá, tem coragem, você age como adulto. Não é a forma machista que eu estou dizendo, mas se você tem decisões como adulto, o que é melhor para o meu dia de amanhã? Qual o investimento que eu vou fazer para o meu dia da manhã? E você não tem como a família te ajudar para você fazer isso, vale a pena você vender seu carro, vale a pena você vender sua moto, vale a pena, por exemplo, você fazer atividades paralelas como o Uber da vida, para você, não para você viver, porque você tem que tomar cuidado. Você não pode entender que o Uber é que vai trazer dinheiro para sua família. Mas se você consegue trazer dinheiro na plataforma do Uber, por exemplo, investir no tráfego pago, rápido você vai alavancar seu escritório. Existem diversas formas de você alavancar seu escritório que você não precisa
de esperar o tempo passar em indicação, porque a maior dor dos advogados é a falta de clientes. A maior dor do advogado é você estar no escritório de advocacia e não ter o que fazer. Então você precisa de atrair clientes. Como que se atrai clientes hoje em dia? Posicionamento digital muito bem feito e o tráfego pago. Mas para você fazer o tráfego pago, volta no que eu te falei. Você precisa de investir porque a plataforma é pré-paga. Você pode rodar no Uber, você pode também pegar, sei lá, R$1.000, R$2.000, que dá para você começar e fazer ações de ganho rápido. O que é ações de ganho rápido? Eu gosto muito de utilizar o Uber. Muitos profissionais do Uber, eles são cancelados da sua plataforma de um dia para o outro. Eles falam que nunca fizeram nada, mas a plataforma tem lá os seus motivos e o seu critério na inteligência artificial e cortam essas pessoas. Quando cortam essas pessoas procuram um advogado para entrar na justiça para reativar a conta deles no Uber. E essa dor, ela acontece, gente, todos os dias com centenas de motoristas. Um tipo de ação muito simples, ação no juizado especial, a ação que você consegue resolver com liminar, um modelozinho muito básico, e você consegue cobrar desses profissionais de Uber de R$1.500 a R$2.000. Então, se você entender, parece Isaías, mas R$2.000 para fazer uma ação parece-se muito barato, mas ela tem um volume muito grande. Se você conseguir fechar 10 ações dessa por mês, você cobrando R$1.500, você está fazendo R$15.000. Que escritório de advocacia vai te contratar, talvez sem experiência, iniciando a advocacia, e vai te pagar R$15.000? Eu não conheço. Honestamente, é uma ilusão o advogado falar que ele vai conseguir isso. O que o advogado vai conseguir? Um saláriozinho de R$3.000 com uma suposta segurança que não existe. Por que não existe? Porque ele não consegue sequer pagar suas contas, ele apenas sobrevive. Segundo, amanhã ou depois, esse escritório pode virar para ele e falar assim, olha, gostamos muito do seu trabalho, mas estamos reduzindo o custo. E você está dispensado. Então você não adquiriu experiência, porque a maioria dos escritórios hoje não contrata advogados para treinar o advogado para a advocacia, é uma ilusão. Eles trabalham, pelo menos os grandes escritórios, trabalham como se fosse Fordismo. Cada advogado faz apenas uma coisa, por exemplo, um advogado só peticiona, outro advogado só acompanha processo, outro advogado só faz contestação e dá retorno para cliente. Quer dizer, eles não sabem como que roda a engrenagem. Então, advogado, é muito melhor você começar a sua advocacia e fazer esse tipo de ação. Eu tenho vários alunos aqui que ganham 50, 100 mil reais fazendo uma ação contra o Uber. Eu estou dizendo uma ação contra o Uber, mas tem uma série de outras ações que você pode fazer. Tem negativação indevida, tem trabalhista, que é muito rápido, pelo menos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, você pega a ação, você não consegue cobrar no início. Mas a audiência é 30 dias. 70% dessas ações fazem acordo. Mesmo que tenha parcelamento, mas você tem 10, 20, 30 acordos feitos, você tem dinheiro todo dia. Todo dia tem rotação de dinheiro na sua advocacia. Aí depende do tamanho que você quer ser. Alguns colegas advogados conseguem fazer 10, 15 mil reais trabalhando sozinho, trabalhando em casa, e eles não têm ambição na vida. Então, se eles não têm ambição na vida, variar a renda de 7 a 15 mil reais, para eles está excelente. Eles trabalham a hora que eles querem, eles trabalham dentro da sua casa, eles têm contato com seus filhos, eles veem seus filhos crescer e têm uma qualidade de vida legal. Outros advogados têm um pouco mais de ambição, é o meu caso. Não é que eu falo que eu trabalho só pelo dinheiro, mas eu trabalho pela satisfação. Eu quero ver minha família morando bem, eu quero andar no bom carro, eu quero trocar de carro todos os anos, eu quero ter um bom plano de saúde, eu quero fazer viagens internacionais. E tudo isso eu consigo fazer através da advocacia, através de venda todo santo dia. Vender os seus honorários não é vergonha nenhuma. Não existe um advogado que sobrevive sem honorários, que sobrevive sem venda. Eu vejo alguns advogados comentando nos meus anúncios, falando que eles vivem de dedicação, que eles conseguem fazer uma advocacia apenas com conhecimento. Eles não sabem sequer o que eles estão falando. Eles não entendem o poder da escala, o poder de uma venda. Não existe uma empresa sem vender nada. Eu vou dar um exemplo, plano de saúde. Plano de saúde não é que ele vende nada, ele apenas vende a sua saúde através de planos. Mas se ele não vender cotas de planos para cada dia mais pessoas, ele vai fechar. Um canal de televisão, se ele não tiver audiência, o que ele vende? Ele precisa de ter audiência para ele poder vender
comerciais dentro da sua audiência. Se ele não cria audiência ou se ele não vende, ele também vai fechar. É uma ilusão. O provimento 215 da OAB, ele não veta que o advogado venda seus honorários. Porque como é que ele vai viver? Ele vai viver de vento? Escritório de advocacia não é instituição de caridade. Escritório de advocacia é uma empresa, tem que ser levada como tal. Escritório de advocacia visa lucro. É uma ilusão isso, gente. Você tem conta todos os dias. Todo mês você paga água, você paga luz, você paga aluguel, você paga prestação de apartamento, você paga gasolina, você tem que se vestir bem, você tem que ter um conhecimento mínimo, você tem que investir em livro, você tem que investir em marketing digital. Gente, tudo isso custa preço. Não tem como você chegar no supermercado com a sua família, na hora de pagar a compra, você vai falar assim, eu vou pagar a compra com amor. Não existe isso. É uma ilusão que eles colocaram na sua cabeça. É uma crença limitante que você tem que tirar isso daí. Você precisa de ter uma mentalidade de mercado, uma mentalidade empresária. E isso não ensina isso não ensina na faculdade. A faculdade não prepara o estudante de direito para a advocacia. Aí algumas pessoas vão lá e comentam nos meus vídeos falando, mas não é faculdade de advocacia, é faculdade de direito. Mas pensa, gente, não existe um advogado sem passar pela faculdade de direito. Mas Isaías, eu não quero ser advogado, eu vou ser servidor público. Então esse vídeo não é para você, mas eu vou te dizer uma coisa, para ser servidor público você tem que ter uma garra monstro, porque não tem vaga para todo mundo, gente. Se tivesse vaga no serviço público, da advocacia, Ministério Público, magistratura, para todos os estudantes de direito, tudo bem. Aí eu vou falar com vocês, é muito mais fácil ganhar 30, 40 mil reais de forma estável, mas isso não existe. O que existe é 60% das pessoas que fazem uma faculdade não entram para a advocacia. Eles acabam fazendo outras profissões, caindo no Uber, fazendo outras graduações e vivendo uma vida frustrada. Mas frustrada por quê? Porque o direito não vale a pena? Não, por medo. Eles têm medo, eles não assumem isso, mas eles têm medo daquilo que eles não aprenderam, daquilo que eles não treinaram. Seus pais sempre quiseram que vocês estudassem muito, dedicassem muito para vocês ser bons empregados. Isso é a mentalidade que a nossa família passou para a gente. Não tem nada de errado nisso, você estudar e ter um bom emprego, mas eu acho que se você pode gerar bons empregos, você vai ganhar muito mais, você vai ter muito mais retorno financeiro, você vai ter muito mais sucesso. Eu não falo só de... O retorno financeiro que eu falo não é só dinheiro, ele também serve como valor, como você saber que a sua profissão foi reconhecida. Os anos que você passou na faculdade, o tempo que você dedicou estudando para a OAB, aquilo não foi em vão. Aquilo você pode estudar, colocar seus filhos numa escola legal, ter uma vida muito melhor, morar em bons bairros, afastar um pouco, por melhor que seja onde que você nasceu, mas se você nasceu numa periferia, não estou menosprezando nada, eu venho de uma periferia também, mas não é um lugar melhor hoje em dia para você criar seus filhos. Se você pode morar num bairro melhor e você estudou para isso, você se preparou para isso, por que não? Não é pecado nenhum você ganhar dinheiro, você ter uma vida melhor. É uma ilusão a pessoa falar que você, para ser feliz na vida, você precisa ser humilde. É claro que a humildade é muito importante, mas as pessoas confundem humildade com miséria. Não quer dizer para você ser feliz que você precisa de ser miserável, não. Eles podem dizer que o dinheiro não traz felicidade. Eu não sei se o dinheiro não traz felicidade, mas eu tenho uma certeza que a falta do dinheiro traz infelicidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Como que é terrível para quem tem filho ver o seu filho estudar numa escola pública. Você quer fazer uma viagem, ver seus amigos viajando, ver a sua família viajando e você não pode. Todos os anos, quando você vai viajar, você vai para Guarapari. Tem nada contra Guarapari, eu adoro lá. Eu já fui muitas vezes, mas existe um mundo para ser explorado. Você pode ir para o Nordeste, você pode ir para a Europa, você pode ir para os Estados Unidos. Mas para você fazer isso, você tem que ter duas coisas. Você tem que querer fazer isso e você tem que trabalhar por isso. O sucesso não vem sem você trabalhar. A fé sem obra, ela está morta. Então você precisa de arriscar, você precisa de colocar sua cara na frente, você precisa de, se for o caso, fazer empréstimo, se for o caso, vender seu carro, trabalhar no Uber, fazer talvez ações que não vão ser as ações que vão ser do seu escritório. Talvez você quer trabalhar no direito criminal, você quer trabalhar no direito de família, mas você precisa de entender que você tem que começar. E para começar é só dar o primeiro passo.
Não é importante a velocidade, é importante você estar na direção certa. Quando você está na direção certa, as coisas abrem. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Eu não sou uma pessoa evangélica, eu não tenho nem religião, eu tenho apenas fé. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito nas coisas que minha mãe me ensinava, que você precisa de plantar para você colher. Mas se você plantar em solo fértil, você vai colher isso. Hoje em dia, a advocacia, para mim, é o melhor curso de graduação que existe, porque ele permite você conseguir escalar o seu trabalho, você contratar pessoas com mão de obra mais barata, quer dizer, você vende a sua mão de obra mais cara e contrata uma mão de obra mais barata para executar o serviço para você. Quer dizer, o seu escritório de advocacia hoje pode funcionar, pode vender todos os dias sem precisar de você estar nele. Você pode estar na praia, você pode estar na sua família e a engrenagem está rodando sem que você esteja. Isaías, mas isso é milagre. Isso não é milagre, isso é técnica, isso é estratégia. O que eu estou falando para vocês, o que eu estou ensinando para vocês, eu não estou inventando a roda, é uma coisa simples, é o básico bem feito. Eu faço isso no meu escritório de advocacia há mais de 9 anos. Eu tenho mais de 5.000 processos, mas eu só consegui alavancar minha carreira de advocacia na pandemia para cá, ou seja, de 2020 para cá, eu acumulei no meu escritório 5.000 processos trabalhistas. Mas por que eu consegui isso? Através de estratégias, através de um ambiente próspero e através de mentorias. Não existe outro caminho para você conseguir fazer isso. Eu nunca fui um estudante fantástico, falar, olha, você tem que ir elevado. Eu não tenho família, eu não tenho nenhum parente que é advogado. Eu comecei absolutamente do zero. Mas se isso funcionou para mim, isso pode funcionar para vocês, porque é uma receita de bolo. Você não precisa ser o melhor cozinheiro para você fazer um bolo, desde que você tenha uma receita para fazer aquilo. Você consegue fazer um bolo sozinho? Consegue, mas para você acertar e o bolo ficar bom, comestível, vai demorar mais tempo, gente. A curva de aprendizagem é muito maior, mas muitos advogados acham que dá para fazer isso sozinho. Dá para fazer, mas demora muito para fazer. Você consegue hoje consumir produtos na internet, como esse vídeo que eu estou postando aqui, que é muito bom. Coisas que eu estou falando aqui são coisas que a gente ensina na mentoria. Só que a diferença na mentoria é que eu ensino do início. Eu tenho maior paciência para trazer isso para vocês e provo para vocês, junto com meus alunos, que isso funciona, que essa receita funciona, porque eu estou no balcão da advocacia todos os dias. Eu não sou advogado por falta de opção. Eu sou advogado porque eu amo a minha advocacia. Eu tenho um orgulho enorme de falar que eu sou advogado, que eu defendo as pessoas, que eu ajudo as pessoas a resolver os problemas dela. Eu não faço nada demais. Eu sou um solucionador de problemas. Mas quantas pessoas vão lá nas minhas redes sociais e comentam que eles têm comida na casa deles através das nossas ações trabalhistas, que eles conseguiram reaver os direitos deles, as demissões injustas através das nossas ações. Eu sei que deve ter muitos empregadores que devem me odiar por causa das minhas ações trabalhistas, mas eu amo o que eu faço, eu amo a advocacia, e eu sei que a advocacia ela pode ser próspera, você pode vender e fechar contrato todos os dias e ter uma vida extraordinária. Não só você, mas tudo que acontece com você, de uma forma ou de outra, vai impactar na sua família. Tanto do lado do bom, como do lado ruim. Então vamos impactar de forma positiva. Imagina a satisfação do seu pai, da sua mãe, vendo você encaminhado na advocacia, vendo você dando certo na advocacia, vendo você indo nos finais de semana buscar seus pais para almoçar, para conhecer a sua casa, para ir para o sítio, para ver que vocês hoje moram muito bem. Gente, isso dá uma satisfação que você venceu na vida. E isso você pode fazer através de método. Você não precisa de viver uma vida frustrada. Você precisa de ter uma decisão, e uma decisão simples, de dizer, eu quero. Eu não falo só entrar para a minha mentoria, não. Entrar para a minha mentoria nada mais vai fazer que acelerar o seu resultado. Quer dizer, você vai alcançar esses sonhos
todos que eu estou dizendo aqui numa forma mais rápida. Mas, Isaías, só entrar na mentoria resolve o meu problema? Claro que não. Você precisa de entrar na mentoria, mas você precisa de aplicar aquilo que a gente faz lá dentro. Você vai ver outras pessoas igual a você, advogados iniciantes, advogados com experiência, tendo um sucesso extraordinário. Já fala assim, gente, mas se essa pessoa pôde fazer, eu também posso, porque não é nada de brilhante, não é inventar a lua, não é inventar a roda, é fazer o básico bem feito. Se esse vídeo faz sentido para vocês, clica aqui na nossa legenda Eu Quero, ou então clica no link do Hotmart e venha fazer parte da nossa fraternidade. Pessoal, tamo junto, grande abraço.